Vamos lá, setor privado nunca foi tão bem representado durante uma COP. A gente está falando aí de mais de 40 milhões de empresas, de mais de 60, quase 70 países. Como é que o setor privado chega para esse debate climático? Quais são as propostas que serão apresentadas durante a conferência? Então a gente procurou, assim, o que a gente aprendeu muito com o tempo é fazer poucas propostas para poder influenciar. Então a gente separou o nosso grupo em 8 diferentes temáticas, desde financiamento climático, bioeconomia, transição energética. A gente apresentou para os negociadores da COP, há 2 meses atrás, um pacote de recomendações que levam lá, para cada um dos temas tem 3 recomendações no máximo, não mais do que isso. A gente aprendeu com o tempo, não adianta a gente querer falar de muitas coisas, tem que falar de poucas coisas e coisas importantes. Então, o setor privado dessa vez se organizou melhor, a gente vem trabalhando já há quase um ano com 68 países e montando essas propostas que agora a gente está discutindo com os negociadores da COP. Vou aqui utilizar um dado que você traz, moça. Quando a gente olha para o setor privado, é um setor responsável por cerca de 80% das emissões. Daí eu te pergunto, em contato com tantas empresas, com tantos países, o setor privado está consciente disso? E o que tem feito para mudar essa realidade? Então, assim, acho que a gente evolui muito. Essa é a 30ª COP. O que eu vejo é que a gente nunca viu uma participação tão grande do setor privado nas discussões, porque até pouco tempo atrás, se pegar 10 anos atrás na COP de Paris, por exemplo, foi uma COP para discutir muito as metas. Agora a gente está discutindo menos e está implementando mais, essa COP da implementação. E para implementar precisa do setor privado. O que eu vejo é que apesar de ter o que a gente fala de vento na cara, não é um momento bom, porque você tem muita discussão de guerra tarifária, o posicionamento dos Estados Unidos, eu não vejo o setor privado dando passos para trás. Eu vejo que na agenda de muitas empresas isso não é mais a prioridade número 1, porque ela tem uma questão agora de sobrevivência, questão fiscal, mas ela continua na agenda e continua sendo algo que as empresas estão olhando para o longo prazo. Então o que eu vejo agora, as empresas continuam se articulando, mais até do que antes. Eu acho que esse é um momento também que muito daquele termo em inglês que chama de greenwashing está passando. A gente separou o joio do trigo e os bons projetos estão ficando. Eu acho que a gente vai sair desse momento difícil de assim, uma redução do multilateralismo, mas a gente vai voltar mais forte do que antes, porque os melhores projetos vão sobreviver e o setor privado é muito bom em inovar e entregar. A gente ainda não está onde a gente precisava estar. Então, se pegar 30 anos atrás, Carol, assim, a gente tinha uma projeção de aumento de quase 4 graus nas temperaturas. Hoje a gente está falando de 2,7, ainda não é o ideal é a gente ficar abaixo de 1,5. Mas assim, a gente vem evoluindo, mas não na velocidade necessária, mas que a evolução está vindo, está vindo. E aí chega o setor privado para fazer a sua parte nesse processo, moça. Você conversou, como eu falava, com muitos países e com muitas empresas. E aí a gente coloca países com realidades diferentes, setores também com realidades e demandas diferentes. Como é possível chegar numa proposta que represente aí o setor como um todo? Nossa, acho que essa foi a parte mais difícil. Quando você tem 68 países, você tem China, Estados Unidos, Índia, Paquistão, no mesmo grupo, Brasil, o mais difícil para mim foi conseguir achar um consenso. Agora, o setor privado é mais pragmático, então quando a gente faz tudo muito com base na ciência e com base em fatos e dados. Então acho que a parte mais difícil do trabalho da SB COP foi conseguir consenso entre os países. Uma vez que você consegue consenso, e a gente conseguiu, o nosso documento é um consenso desses 68 países, aí você consegue articular bem com cada um deles. Mas o mais difícil foi encontrar o caminho. Você tem a Arábia Saudita, que defende um pouco mais de segurança energética, você vê a China falando muito mais de eficiência energética e eletrificação, mas no final prevalece a ciência, prevalece os dados, e a gente consegue evoluir. Mas não foi fácil, assim, acho que foi a parte mais difícil que eu encontrei até agora, foi achar essa harmonização. E mais do que isso, quando você fala de poucas prioridades, chegar em 3 é difícil, você fala mas a gente conseguiu. Se vocês olharem lá na internet, vão ver o nosso documento, tem lá 3 prioridades por cada grupo de trabalho, né? Pois é, até para você que está em casa, que entenda um pouco dessa dinâmica, a iniciativa ela veio do que foi o trabalho durante a cúpula do BRICS, do G20, perdão. E ali no G20 há alguns diferenciais com relação às discussões que a gente está acompanhando agora na COP30. Qual foi o principal desafio, moça? O desafio aqui no G20, você tem um grupo menor de países, então a gente tem 20 países e não é por consenso. A reunião da COP é diferente, você tem 198 países, é uma reunião que é por consenso e cada país tem o mesmo voto. Uma ilha do Caribe com 40 mil habitantes tem o mesmo voto da Índia ou da China com 1,4 bilhões de habitantes. Então isso torna a negociação muito difícil, porque se um país não votar a favor,
não anda a negociação. Então, para você influenciar é mais complexo. Então, no G20, a gente teve um processo que foi apresentar recomendações. Aqui foi diferente, aqui a gente teve que ir atrás de exemplos. Então, o que a gente acabou fazendo na SBCOP, como a gente tinha 41 milhões de empresas, a gente pediu para elas enviarem para a gente os melhores exemplos do mundo inteiro. Então, a gente recebeu mais de 1.400 casos de sucesso. E a partir do exemplo, a gente está indo para o negociador dizendo, olha, por que esse caso de sucesso na Malásia de bioeconomia está funcionando? Quais foram as condições que permitiram ela funcionar? E a partir do exemplo, você influencia o negociador da COP. Então é muito interessante o trabalho, que é diferente do G20, é um trabalho mais complexo, dá mais, assim, é um esforço maior das empresas para chegar lá, e a forma que a gente encontrou de fazer isso é a forma de mostrar o exemplo e liderar pelo exemplo. Essa é a forma que a gente encontrou e está funcionando. A ideia aqui do Novo Dia é justamente trazer os vários debates que acontecem durante a COP30. Tivemos a honra aqui de receber Ricardo Mussa, que está comandando a SBCOP. Bom trabalho, viu, Mussa, que as conversas lá no Parque da Cidade, na Blue Zone, que elas aconteçam, que a gente tenha muitos resultados nessa conferência. Não, vai ser ótimo, assim, a expectativa é muito grande. Eu acho que essa é a COP da implementação e vamos fazer acontecer. Acho que o Brasil vai deixar uma marca de entrega e de implementação. Acho que essa é a marca, o legado que o Brasil vai deixar para as próximas COPs. Obrigada, Mussa. Bom dia para você.